alguém assistindo já. Vamos dar início? Voltar ou dar início? Pode dar início. Continua da onde tu paraste. Tá. Aline, tá tudo certo? Muito bem, nós tivemos algum empecilho lá na nossa transmissão anterior, pelo aplicativo, não sei muito bem o que foi. Para que não demore, para que eu não tente resolver o problema e acabe demorando, tem questão de horário, porque o programa já iniciou, nós vamos dar continuidade aqui pelo Facebook. Então, compartilhe com seus amigos, coloque em todos os grupos do WhatsApp, que é a continuação do link anterior. Bom, eu vou apresentar de novo, se você está vendo o vídeo pela primeira vez. Começou agora, né? Não viu o nosso programa. O Juvencio Farias, ele é advogado, bacharel em Direito pela Selma, pós-graduando em Direito Constitucional pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Ele é membro da Comissão Jovens Advogados da OAB do Maranhão, é acólito na paróquia Santo Antônio de Pádua, no Coajape, coordenador da Escola Cantorum Vox Angelis. É especialista em estudos sobre gênero. O cara entende do assunto. A propósito, a sua monografia foi sobre isso e tirou nota máxima. Então, o Juvencio não é nenhum palpiteiro da internet e do Facebook. E nesse que era para ser o podcast Carcarás, acabou sendo uma live Carcarás, a primeira live do ano. É uma honra, cara. Tu tá abrindo aqui. Tá estreando um quadro, né? Acabou estreando um quadro aqui na nossa página, que pode virar rotina, né? Sem querer querendo, né? Sem querer querendo. Bom que seja tudo com a vontade de Deus, né, cara? Exatamente. Sim. Bom, vamos começar com uma Ave Maria e dar início à palestra do nosso amigo Juvencio Farias sobre identidade de gênero. Pode puxar? Vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, Juvencio, é contigo. Vamos falar sobre identidade de gênero. Para começar, cara, o que é gênero, de fato? Vamos lá. Gênero acabou passando por uma ressignificação, né? Antes era o sinônimo de sexo, né? Todo mundo entendia que sexo era igual a gênero, então sexo masculino e feminino, gênero masculino e feminino. Entretanto, nas últimas décadas, nos últimos anos, essa palavra começou a ter uma ressignificação, né? E com essa ressignificação, gênero começou a ser colocado como uma construção social, uma construção variável que o indivíduo, a partir da sua subjetividade, a partir do seu intelecto, ele pode escolher não só se ele é homem ou mulher, mas se ele é qualquer coisa que ele quiser. Inclusive, se ele não quiser ser humano, ele pode... Eu posso ser Optimus Prime? Pode ser Posso ser um Transformer à vontade? Pode ser um Super-Homem, um Batman, um Homem-Aranha, o que você quiser, né? Ou seja, é algo que entra na questão da subjetividade total, da questão da linguagem, né? É uma guerra de linguagem e que faz com que as pessoas caiam no engodo de que gênero não significa isso, né? Gênero, na verdade, é algo tão bizarro, tão difícil de se acreditar, que quando a gente fala para as pessoas que gênero significa isso, elas ficam, não significa, isso é uma coisa, só um doido pode fazer uma teoria com essas coisas que tu tá falando. E quando você vai ler o livro das pessoas que criaram isso, dos ideólogos de gênero, eles dizem justamente isso. Tá tudo lá. Tá tudo lá documentado, não é como você falou no começo, né? Não sou um palpiteiro de Facebook, nada disso. É tudo muito fundamentado nos livros dos maiores autores de gênero no mundo, né? Falam sobre isso. E link. Tá aqui. Bom. Então, se alguém tiver alguma pergunta, né, Max? Por favor, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, na medida que o Juvencio for explanando o assunto, deixa aqui nos comentários que a gente vai ler com certeza. E desde já, marque seus amigos aqui embaixo, por favor. Isso, exatamente. Pode continuar. Certo. Então, a minha monografia ela foi sobre gênero, né? E
eu comecei a minha monografia falando sobre o histórico de gênero, né? Eu vou, assim, a minha monografia ela é bem densa. Quando eu vou dar formação sobre isso, eu passo no mínimo 2, 3 horas, né? Mas como o programa aqui é pequeno, então eu vou tentar resumir para poder facilitar para todo mundo que está nos escutando e principalmente para poder entender, né? Sobre o assunto um pouco. Pois bem, na verdade o ponto inicial da questão de gênero, da perspectiva de gênero, né, começou, muitos teóricos colocam isso, né, com Karl Marx e Friedrich Engels, né? No livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, que começou com Karl Marx e foi terminado por Friedrich Engels, acabou levando mais o nome do Engels mesmo. Nesse livro eles começam a colocar a ideia de que a origem de todas as desigualdades não é a questão econômica, como geralmente a gente escuta, né? Que a teoria marxista é baseada na questão da desigualdade econômica, do proletariado, aquela coisa toda, luta de classes e tudo mais. De fato, eles falam isso, mas no final da vida, Marx, ele na sua maturidade intelectual, ou na sua maturidade intelectual, melhor colocando, ele vai dizer que a verdadeira origem das desigualdades é a família. Porque na família você tem uma hierarquização de pai, que é o dono da mãe, da mulher, e esses dois são donos dos filhos, né? Então os filhos, eles devem obediência aos pais e a mãe deve obediência ao pai, que é o supremo, que é o que domina a situação. Por ser o mais forte, né? Por ser o mais forte, exatamente, por ser o mais forte, né? Inclusive ele vai destrinchando essa questão do porquê o homem acabou se sobressaindo na família. Ele faz todo um histórico lá, meio maluco, mas faz todo um histórico, que é justamente já começando essa questão da guerra de linguagem que eu falei, né? Ele já começa a usar arcabouços de linguagem, um arcabouço de linguagens que acaba fazendo com que a pessoa acredite naquilo que ele está dizendo, né? Enfim, a grande ideia desse livro é que a origem de todas as desigualdades é a família. Isso nunca, assim, tinha sido colocado nessa proporção e nessa claridade para as pessoas, e muitos acabam colocando esse livro como ponto de partida para a ideia da perspectiva de gênero. Pois bem, essa ideia de Marx ficou esquecida e os marxistas da época começaram a cogitar a questão da desigualdade econômica somente, né? Não tocou na questão da desigualdade em relação à família. E só na década de 20 que um teórico chamado Karl Koch, ele num livro, ele começou a destrinchar essa ideia última do Marx, um livro chamado Marxismo e Filosofia. Só que ninguém entendeu o que ele falou, ele foi expulso da Internacional Comunista da época, enfim, ele foi tirado de campo, né, pelos próprios marxistas tradicionais. Mas a escola de Frankfurt, né, foi resgatar essa ideia da questão de gênero, da desigualdade a partir da família, né? Então, você tem ali um germe com Karl Marx, né? A partir de Karl Marx vieram algumas ideias de alguns marxistas espaços sobre a questão de gênero a partir dessa última ideia de Karl Marx, acabou ficando esquecido, mas a escola de Frankfurt vem resgatar junto com as feministas radicais, né? Então, o primeiro passo para entender a questão de gênero é entender que as feministas radicais na década de 60 pegaram essa ideia do Marx e começaram a dar uma roupagem para ela, né? A roupagem da revolução sexual, que era o que estava em voga naquela época, né? A gente sabe que isso aí eu já escutei muito em debates e tudo mais, que fala assim, mas o feminismo tem várias correntes e tudo mais, né? E de fato o feminismo tem milhões de correntes. Mas o feminismo não pode ser dito como algo ruim só por causa dessas feministas radicais. Não, mas a grande questão é
o que se destaca, qual é o pensamento que é predominante? É o dessas feministas radicais, é o que predomina, né? Se você for perguntar para alguma feminista hoje o que é gênero, ela vai lhe dar a definição de acordo com as feministas radicais, né? Então, o que predomina é isso, então a gente vai definir as feministas que pensam assim, dessa forma, em relação às feministas radicais. Um abraço pro Beto Barreiro e todo o pessoal de Recife que estão nos assistindo agora. Isso. Pois é, então a primeira contribuição foi das feministas radicais, né? A partir da revolução sexual. O que se deve fazer? A revolução sexual, né? Então, as feministas radicais começaram a pegar aquela ideia última de Marx, pegou a desigualdade vem a partir da família, então vamos pensar como vamos destruir essa desigualdade para que todo mundo seja igual. Aí começaram a trabalhar a questão da família a partir da revolução sexual, a partir da mudança dos costumes dentro da família, a partir da questão do divórcio, a partir da questão dos contraceptivos, a partir da questão da autoindependência das crianças e das mulheres, a própria relação sexual entre filhos e os pais, né? É algo um pouco chocante, eu sei que mas de fato isso está escrito nos livros, principalmente da Shulamit Firestone, né? Que é uma teórica feminista radical, e as feministas radicais acabaram dando essa contribuição, né? Especialmente a Kate Millett e a Shulamit Firestone, né? Elas falaram que a destruição da família ela vai vir a partir da revolução sexual. Pois bem, essa foi a primeira contribuição das feministas. A partir disso veio uma segunda contribuição, né, que é da sociologia. Um sociólogo que estava muito famoso na época, que é o sociólogo Kingsley Davis, né, ele viu que a profundidade dessa revolução deve se dar na estrutura da sociedade. Né? O grande feito dele foi esse, descobrir que não basta para eu mudar a sociedade, para eu fazer, por exemplo, que as pessoas sejam contra o aborto, não basta eu sair colocando milhares de clínicas de aborto em uma cidade, né? Eu tenho que colocar no âmago da alma daquelas pessoas o desejo de abortar. Aí sim eu vou conseguir o meu feito revolucionário, que é o quê? O aborto. Eu estou dando um exemplo, né? Então, para que se consiga o resultado revolucionário, deve-se colocar aquilo na estrutura da sociedade. A revolução deve se dar na estrutura. Mudando-se a estrutura por dentro, lá no fundo, você consegue o sucesso da revolução. Então essa foi a segunda contribuição. Então a primeira contribuição das feministas radicais, né? O que se deve fazer? A revolução sexual. A segunda contribuição dos sociólogos. Qual a profundidade dessa revolução na estrutura da sociedade? A terceira contribuição é da Escola de Frankfurt, dos linguistas, né? Especialmente dos linguistas, que falam que a revolução deve se dar pelas palavras, pela palavra, né? Ou seja, ela só vai ter o sucesso que a revolução quer ter, não é pelas armas, como o marxismo antigo sempre pensou, com a luta de classes, como você falou, né? Com a luta de classes, com a ditadura do proletariado, com armas e revolução e destruir tudo. Não. Eles viram que tudo aquilo estava dando errado. Lenin tentou isso, Stalin tentou isso, né? Mao Tse Tung, esse povo todo tentou e só foi morte. Né? Morte, morte, morte. Todo mundo começou a não gostar do sistema e pronto, rejeição total. Então, a Escola de Frankfurt percebeu o quê? Que a melhor forma de se implantar a revolução não é pelas armas, é pelas palavras. Né? E aí vieram os vários teóricos da Escola de Frankfurt que acabaram dando essa contribuição. Né? A gente tem Max Horkheimer, tem Jacques Derrida, com certeza estudou muito isso na faculdade, né? Viu isso a rodo, sabe muito. Estou saturado. Tá saturado, pois é. Conhece com certeza muito mais do que eu os livros desse pessoal, Herbert Marcuse, com Eros e Civilização. Né?
falando sobre essa questão da revolução sexual, né, das feministas radicais. Então, assim, a escola de Frankfurt, ela deu um up mesmo na questão da revolução, por ir em várias correntes, né, da revolução sexual, das palavras, da sociologia também, né. Mas o principal legado da escola de Frankfurt para a perspectiva de gênero é que a revolução deve se dar pelas palavras, né. Então, o que eles fizeram? Pegaram as instituições, eu vou dizer bem a grosso modo, claro, né? Mas o que eles fizeram? Eles pegaram as instituições todas, né? As escolas, as universidades, os sindicatos, as igrejas, o aparato legislativo, tudo, e chamou tudo isso de aparelhos ideológicos do Estado, que é até o título de um livro de uma pessoa da escola de Frankfurt, que é o Louis Althusser, também tu já deve ter ouvido falar. Todos esses aparatos são nada mais, nada menos que aparelhos ideológicos do Estado. Se são aparelhos ideológicos, são ideologias. Se são ideologias, são discursos. Se são discursos, pode-se fragmentar esses discursos, confundindo uma palavra com outra, uma frase com a outra, uma coisa com a outra, e assim se destrói. Né? Ou seja, pegou-se a ideia do Kingsley Davis, a estrutura da sociedade. Qual é a estrutura da sociedade? As instituições. O que funda a sociedade ocidental hoje? São as igrejas, são as escolas, são as universidades, é o aparato legislativo. Tudo isso funda a sociedade ocidental. Vamos pegar essa estrutura, reduzi-la a discursos. A partir dos discursos, nós começamos a moldá-la da forma que a gente quer, né? Então, eles se deram conta disso. A revolução vem a partir das palavras. Então, nós temos 3 contribuições, né, até agora. Temos a primeira das feministas radicais, o que fazer a revolução sexual. A segunda dos sociólogos, como se deve dar, com a profundidade da revolução na estrutura da sociedade. A terceira contribuição da escola de Frankfurt, do revisionismo marxista, como se chama, né? Que deu esse novo olhar para a teoria de Marx, como se deve dar pelas palavras. E a quarta e última contribuição do psicólogo John Money, né? O famoso John Money, que foi o inventor da palavra gênero, né? Tudo isso foi mais ou menos na mesma época, só depois que como não tinha tudo isso junto, então só depois uma pessoa, que eu vou falar mais na frente, que juntou tudo isso e criou a perspectiva de gênero, né? Mas o John Money, ele em 1955, se não me falha a memória, ele utilizou o termo gênero com essa ressignificação, né? Com um significado diferente de sexo. E aí, a partir disso, ele começou a questão dos experimentos com pessoas, né? Com mudança de sexo e tudo mais. E com o aparente sucesso desses experimentos, ele começou a colocar que o sexo é algo biológico, entretanto, o que define o que a pessoa é, a identidade da pessoa, é o gênero, né? Então, o gênero, se eu sou masculino, eu posso optar pelo gênero feminino, e vice-versa. Se eu sou feminino, eu posso optar pelo gênero masculino. Como não é biológico, pode ser construído. Como não é biológico, pode ser ou desconstruído. Ou desconstruído. É a palavra que nós estamos cansados de ouvir. Exatamente, a desconstrução, né? Só que essa ideia, eu estou partindo, vocês estão percebendo que eu estou partindo de um pressuposto binário, ou seja, estou partindo de um pressuposto homem e mulher, que era o que ali mais ou menos ainda tinha, né? De um masculino e de um feminino. E essas 4 contribuições foram juntadas e condensadas pela maior teórica hoje de gênero, que é a Judith Butler. A Judith Butler pega essas ideias, né? Principalmente ela é muito influenciada pelo Michel Foucault. Michel Foucault é da escola de Frankfurt, é da terceira contribuição, foi um dos que mais influenciou hoje
na escola e na universidade, se não se fala de Michel Foucault, não se passou pela escola e pela universidade. Vigiar e punir é uma bíblia. Exatamente. Vigiar e punir é uma bíblia. E o Michel Foucault, a Judith Butler é muito influenciada pelo Michel Foucault, que disse que reduziu todas as instituições também a discursos, né? E se quer destruir as instituições, se faça por meio das palavras. Então Judith Butler reuniu tudo isso e criou a perspectiva de gênero, né? E na perspectiva de gênero ela coloca que gênero, eu vou também simplificar aqui ao máximo para todo mundo, gênero é uma construção social variável que pode ser atribuída ou não ao seu sexo biológico, mas não só isso, né? Vai muito mais além. Você pode desconstruir o que lhe der na telha, né? O que lhe der na telha. Se você não quiser mais ser ser humano, não seja. Se eu quiser ser uma tartaruga ninja, tá tranquilo. Uma tartaruga ninja, você é uma tartaruga ninja. Porque por uma questão muito simples. Assim, eu tô partindo do pensamento dela, né? A gente tem que, pra gente entender o inimigo, e foi isso que me fez estudar muito gênero. Pra gente entender o inimigo, a gente tem que estudar profundamente o inimigo, né? E tem que pensar como o inimigo, muitas vezes. Sun Tzu. Né? Exatamente. Se você não conhecer seu inimigo... A arte da guerra, né? Se você não conhecer seu inimigo, você não pode derrotá-lo. Então esse foi meu lema para poder estudar sobre esse tema, né? Tanto que muitas vezes eu me aprofundava nesses livros, aprofundava. Tinha uma hora que eu ficava assim uns 3 dias sem olhar, porque é tanta nojeira que a gente olha, é tanta coisa assim, nojenta mesmo, que a gente fica até com mal-estar, né? A gente fica com mal-estar e aí se afasta um pouco, aí depois volta e tudo mais. Mas, enfim, a Judith Butler, ela vai dar justamente esse significado para gênero, né? Gênero é uma construção social variável porque não tem por que não ser. Existe alguma lei natural, até porque ela não acredita nisso, né? Mas existe algo que diz que eu sou ser humano? O que diz que eu sou ser humano? Quem me disse que eu sou ser humano? Meus pais. E quem disse para meus pais? E assim vai, né? Todo esse jogo linguístico, né? Ou seja, não tem nada dizendo que eu sou ser humano. Então, se não tem nada dizendo que eu sou ser humano, por que eu não posso deixar de ser ser humano? Né? Então, qual é o meu grande intento ao querer estudar gênero e ao proferir palestras sobre isso e tudo mais? É justamente para mostrar para as pessoas o seguinte: vocês querem defender as mulheres, vocês querem defender as minorias sexuais, vocês querem defender gays, lésbicas, transexuais, bissexuais, tri, tetra, pan, tudo. Já tem pansexual, cara. Sim, existe. Pansexual, assexual, né? Vocês querem defender tudo isso? Tudo bem. Nenhum de nós somos contra a pessoa, respeitamos, não temos problema nenhum com isso. Agora, pelo gênero que não vai ser. Você pode defender com outros tipos de ações afirmativas, como chamam, né? Mas pelo gênero não vai ser. Porque o gênero, a palavra gênero, hoje, ela destrói o ser humano. Ela não destrói o fato de você ser homem, ser mulher, ser bi, ser trissexual. Ela destrói o fato de você ser humano, né? Então, a própria Judith Butler vai falar isso, que você falar em homossexualismo, falar em bissexualismo, em pansexualismo, você está partindo de um pressuposto essencialista, de um pressuposto que já colocaram para você. Que no final das contas, esse pressuposto que já colocaram em você é um pressuposto antiquado, patriarcal, opressor e etc. Então, a gente tem que se libertar ao máximo de qualquer estabilidade. E essa estabilidade diz respeito a tudo na nossa vida. Tudo, exatamente tudo. É porque pra gente que está acostumado, pra gente que eu digo para todos nós, a sociedade que estamos acostumados a viver normalmente, isso parece que não tem muito problema, é algo muito
é só uma discussão besta e tudo mais, não leva a lugar nenhum. Mas isso tem uma profundidade que a gente, se levar às últimas consequências, isso vai criar um caos social. Isso vai ser simplesmente o que eles querem, né? O sucesso da revolução que eles querem, a derrubada total da sociedade ocidental. Então, é para a gente ver a gravidade desse tema e o quão importante é falar desse tema para as pessoas e estudar, né? Não é como a gente falou, né? Não é ficar palpitando pelo Facebook e ler o texto de não sei quem que escreveu sobre isso, ler texto de Frida Kahlo que falou não sei o quê, de Simone de Beauvoir que falou não sei o quê, né? É estudar, pegar os autores aqui, ó, como um livro desse aqui, não sei se tá dando para ver, Problemas de Gênero, o livro best-seller da Judith Butler, né, em que ela vai destrinchar essa questão de gênero, né? E ela vai falar justamente o quê? Que não só o gênero é construído, mas o próprio sexo é construído, porque tudo é construído. Para ela, tudo é construído. Se tudo é construído, nada é fixo. Se nada é fixo, não tem como subsistir sociedade, não tem como subsistir qualquer tipo de convivência social, né? E aí, isso que eu vou mostrar na minha monografia. Ora, se gênero é algo variável e tudo pode ser construído, como é que eu vou falar de dignidade da pessoa humana usando o gênero, se para gênero não existe pessoa humana? Como é que eu vou falar de fato social para gênero, se gênero é uma experiência profundamente sentida? Ou seja, é algo individual, subjetivo. Como é que eu vou falar de sociedade, de coletivo, se o gênero é algo individual? Porque o teu gênero pode ser um, o meu pode ser outro, o da Aline pode ser outro, das pessoas que estão assistindo de cada um. Tanto que a Judith Butler fala que existe quantos gêneros, existem tantos gêneros quantas pessoas estiverem na Terra. Porque a minha mente é diferente da tua, que é diferente da de todo mundo. Cada um tem um tipo de mente diferente. Então, vai cada um construindo o seu gênero da sua forma. Então, como eu vou falar de fato social do direito, que é um dos princípios do direito constitucional, se o gênero é uma experiência profundamente sentida? Como é que eu vou falar de ciência do direito? Como é que eu vou falar de uma ciência se a ciência ela está baseada, ela está fundada em princípios, em regras, em coisas que são solidificadas? É impossível. E aí teve uma nota técnica do Ministério da Educação que veio falar que gênero era algo cientificamente comprovado. Estupidez, cara. Totalmente, totalmente. E assim, pode ver que é o Ministério da Educação da Presidência da República que está falando, não é qualquer um. Entendeu? Então, para ver como é um tema que é totalmente desconhecido pela imensa maioria das pessoas. Hoje todo mundo fala de gênero, mas ninguém sabe o que é gênero. A grande verdade A propósito, há um documentário que refuta essa ideia de que ideologia de gênero é uma ciência, é de um cineasta norueguês, se não me engano. Isso. Tu já viste esse documentário? Sim, sim. Eu não lembro o nome dele, mas O Paradoxo da Igualdade. O Paradoxo da Igualdade. Assista esse documentário. Eu vou colocar aqui, assim que acabar essa transmissão, na descrição. Exatamente. Ele prova por A mais B que gênero não é ciência. Ideologia de gênero não é ciência. É empunhação. Exatamente. Esse documentário é bem interessante, que é, como falaste, é um norueguês, né, um comediante, Harald Eia, o nome dele, em que ele ficava espantado com o fato de ter muitos comitês de gênero, muitas questões de gênero lá na Noruega, e a gente sabe que os países nórdicos, né, os países do norte da Europa, eles são sempre os primeiros a adotar essas medidas revolucionárias, né? Suécia, Noruega, Dinamarca, esse povo gosta de inventar as coisas. E aí esse comediante, ele começou a fazer essa pesquisa, né? O pessoal de gênero falava que o sexo é algo construído, né? Então, um bebê, quando ele nasce, ele é indefinido. É neutro. É neutro, exatamente, ele é neutro, né? Já os cientistas das maiores faculdades do mundo, da Europa e dos Estados Unidos,
diziam o contrário, que é o óbvio, né? Que o bebê nasce homem ou nasce mulher. Salvo raríssimas exceções, que tem a questão dos hermafroditas e tudo mais, mas a gente não pode levar em consideração a exceção, levar como regra, né? Lógico. Mas a grande questão é que ele conflitou esses dois lados, né? E aí ele faz experimentos, como eu não vou falar tudo, lógico, mas alguns experimentos que ele faz é pegar um bebê de pouquíssimos meses de idade, coloca lá num berço e coloca brinquedos de homem e brinquedos de mulher, brinquedos de menino e brinquedos de menina. Naturalmente, os bebês meninos se identificam com os brinquedos de homens e as meninas se identificam com os brinquedos de menina. Ele leva isso para os estudiosos de gênero. Aí o que eles falam? Ah, mas ele está com 2 meses, ele já teve a influência da sociedade, então isso acabou confluindo. O fato dele, a roupinha dele já ser azul, já faz com que a mente dele se programe para que, né, tenta construir a partir do discurso, das palavras, convencer que o natural não é natural, né? Eu costumo falar muito que a biologia sempre vai superar a ideologia. Perfeito. Não tem como, não adianta. Pode surgir a ideologia que for. A biologia vai ser sempre maior do que tudo isso, né? Aí eu quero até trazer um caso, eu acho que alguns conhecem, que estão aqui nessa live, que é o caso que está se falando aí na internet o tempo todo do jogador ou da jogadora Tiffany, do vôlei, né? Que ela foi a primeira trans a jogar na liga feminina. Inclusive ontem ou antes de ontem eu estava assistindo o jogo do feminino, né? E ela joga pelo time de Bauru, né? E tava lá o time feminino todo e tá lá a trans, né? Tiffany, que era homem, fez uma transformação, né? Fenotípica, ou seja, só na aparência, né? Virou mulher na identidade e tudo mais e começou a jogar a Superliga de vôlei como mulher, né? Aí qual é o resultado disso tudo? É a maior pontuadora, que tem recorde disso, recorde daquilo, Tiffany é seleção, não sei o que, tudo mais. Ou seja, isso protege as mulheres? Até que ponto isso protege as mulheres, né? Lembrei agora do caso do lutador, né? Sim. O lutador que agora espanca mulheres no tatame e ele é aplaudido pelas feministas, né? Como uma vitória para o pessoal de gênero. Exatamente. Claro que as mulheres estão em desvantagem. Não, com certeza. A Fallon Fox, né? Lutadora de MMA, que foi um caso que é muito controverso hoje, justamente porque eles estão começando a perceber o óbvio, né? Pode se fazer a transformação que for, é o que eu estava falando, né? Pode se transformar da forma que for, mas a biologia vai continuar ali. Os ossos vão continuar mais fortes, o desenvolvimento do XY vai continuar fazendo com que ela tenha a sua força de homem, tenha a sua impulsão de homem, tenha a sua rapidez de homem, tudo de um homem. Brutalidade de um homem. Brutalidade de um homem. E aí, no final das contas, acaba acontecendo isso, né? A Fallon Fox começou a sair espancando tudo quanto é mulher, ganhando tudo quanto é luta, deixando as mulheres totalmente assim, desfiguradas mesmo. Tudo bem que o MMA tem muito disso, mas assim, ficou uma coisa absurda. Quando tu vê um homem agredindo, né? Pois é. É um homem agredindo uma mulher, né? É um homem agredindo uma mulher. Então, assim, a gente pensa, isso é para proteger as mulheres? Essa é a luta das mulheres, é para que o gênero seja aplicado e comece a acontecer isso, né? Aí o que vai acontecer? No futebol, o homem que quiser virar mulher fenotipicamente, na aparência, e começar a jogar futebol feminino, pode. No futebol, no boxe, no handball, no basquete, como é que vai ficar? Imagina os clubes que vão parar de contratar mulheres e passar a contratar trans para isso. Exatamente. As mulheres que vão ficar de fora desses times, por isso. As mulheres que vão perder o emprego por causa disso. É muito mais vantajoso para um dono de um clube, de um time, contratar
uma mulher, né, um homem que acha que é do sexo feminino. Com certeza. Vai ter muito mais lucro, vai ter muito mais ganho. Com certeza, com certeza. E isso está virando o maior problema, né? As pessoas cada vez mais estão acordando para essa realidade. Temos perguntas? Temos aqui alguém falando, deixa eu ver Vamos aqui, peraí. Tiago Mendonça de Oliveira disse o seguinte: como é individual, ainda existe um outro problema na flexibilidade dessa individualidade, pois uma hora posso desejar ser uma coisa e em outro momento posso querer ser outra. Exemplo: um sujeito que era gay descobriu que não era bem isso que ele queria, ou era, né? E descobriu que era na verdade um cavalo em corpo de homem. Aí ele mandou um link aqui de um homem que virou mulher e quer ser um cavalo agora. Só para vocês verem até que ponto essas ideologias de massa estão destruindo a sociedade aos poucos. Então esse aí foi a contribuição do Tiago Mendonça de Oliveira. Exatamente. Essa colocação que ele fez é muito pertinente, né? É isso. A ideologia de gênero, ela não quer só transformar a questão da identidade sexual das pessoas, mas a própria identidade enquanto ser humano. É isso que as pessoas têm que entender. As pessoas que estão aqui nos assistindo têm que entender isso. Gênero quer destruir, não é homem, mulher, gay, bi. Não, isso não tem nada a ver com gênero. Vai muito além da sexualidade. Vai muito além. É como eu digo, não tem nada a ver com sexualidade no final das contas. A sexualidade para gênero é só um tentáculo para poder abarcar isso, para poder abarcar essa temática. Mas no final das contas, gênero quer modificar, quer destruir, quer quebrar com todo o arcabouço ocidental que nós temos. Tudo. Eu costumo dar outros exemplos para que as pessoas entendam a profundidade desse tema. No direito, né? A gente tem a questão... O direito de família eu nem digo, né? Pela forma clara que o gênero vai atacar a questão do direito de família. Não se sabe quem é pai, não se sabe quem é mãe, não se sabe quem é filho. Nada, né? Os papéis não estão definidos, não estão claros. Definidos. Como dar direito ou deveres a eles, né? Exatamente. E aí... Então não pode existir Constituição, né? Não tem para que existir Constituição. Exatamente. Né? Lá na Constituição diz que todo poder emana do povo. Aí tu coloca gênero nas leis infraconstitucionais, nas leis que são obedecidas pela Constituição. Aí tu lê, todo poder emana do povo. Se eu estou falando em povo, eu estou falando de um conceito fechado. Povo, o que é povo? Povo somos nós. Mas se eu coloco o gênero, que é algo totalmente flexível, e aí? E a contradição? Ou seja, gênero acaba atacando em tudo. Né? Um outro exemplo. Estatuto do idoso. Vamos lá. O homem é considerado idoso aos 65 e a mulher aos 60. E aí? Se eu chegar aos 60 e quiser me identificar como mulher, eu posso ter a vantagem que o idoso tem? Vou ter que ter, porque senão é discriminação, né? A questão vamos ver, do nome social, né? Tem essa questão do nome social e tudo mais. Agora é moda, já é algo bem solidificado hoje nas universidades. Agora você tem a opção do nome social. Vários formulários você tem que preencher, já te dá a opção. Já dá a opção do nome social, né? Vamos lá, nome social é de acordo com o gênero da pessoa. Então, se eu quiser mudar hoje o meu nome, eu posso mudar. Se eu quiser mudar amanhã, eu também posso. E se eu quiser mudar depois de amanhã, eu também posso. O Estado tem que me garantir isso. Pelo menos. Tá, voltamos. Voltamos? Ver se tá certinho. Vendo? Comentem aí, por favor. Se tá tudo certo. Deu uma caída aqui no nosso Wi-Fi. Tô esperando. Beleza. Acho que tá certo, né? Deixa eu ver se Como diria o Olavo, alô, estão me ouvindo? Comentem aí no chat se vocês estão ouvindo. Deu certo aí?
O Alexandre acabou de curtir, então tá tudo certo. Tá tudo certo. Bom, Juventus, eu fico pensando na Lei Maria da Penha, cara. Exato. E aí, como é que vai ficar essa história se pegar essa moda de gênero? Pois é. Inclusive, os tribunais já estão começando a decidir em relação à Lei Maria da Penha aplicada a transexuais, né? Sim. Já é tema de muita monografia e tudo mais. E aí, entra nessa mesma questão, né? Bom, para transexuais, tá bom, beleza. Porque se a gente não garantir para transexuais, a gente vai estar incorrendo numa desigualdade, numa discriminação e etc. Então, para qualquer pessoa que se considerar mulher, ela pode ter o benefício da Lei Maria da Penha, certo? Né? Então, quer dizer que se eu bater numa mulher, o policial vem me prender em flagrante, eu falo, opa, peraí, você tem que lembrar dos meus direitos. Não, mas qual é o seu direito? Meu direito é a Lei Maria da Penha. Mas por que senão? Não, quem disse que eu sou homem? Quem me falou que eu sou homem? Só porque eu estou vestido como um homem, com o fenótipo de um homem, eu sou um homem? Só porque eu tenho barba, eu sou um homem? Isso é muita opressão sua, né? Então, e a partir daí vai começar esse tipo de coisas. Nós temos... Se eu for elencar aqui a quantidade de exemplos práticos disso, tem a questão dos banheiros de gênero. A questão dos banheiros de gênero é um caso muito conhecido. Os banheiros de gênero também caem na mesma coisa, né? Você tem banheiro masculino e feminino. Aí eu me sinto mulher, vou entrar no banheiro feminino. Beleza. Sou um estuprador, me sinto mulher. Vou entrar no banheiro feminino. O que será que eu vou fazer ali? Tem o banheiro feminino de homens e mulheres, adultos, e tem o de crianças, feminino e masculino. Me sinto uma bebê mulher de 7 anos de idade. Vou lá entrar no banheiro feminino de meninas. Por que eu não posso? E existem vários casos disso, de pessoas que se dizem com uma idade menor do que as que elas realmente são e que são abarcadas por esses ideológicos de gênero, porque a idade também é uma construção variável para isso, né? Então isso foi aplicado... E abre espaço para pedofilia, cara. Com certeza, com certeza. A pedofilia, foi bom ter tocado nesse tema, porque a pedofilia ela é um dos carros-chefe da ideologia de gênero. A pedofilia, que eles chamam de relação intergeracional, né, é um dos carros-chefe da ideologia de gênero. Justamente porque a questão de uma relação entre uma pessoa mais velha e uma criança mais nova, isso é uma imposição da sociedade. Eles veem como isso. Toda forma de amor é válida. Toda forma de amor é válida. Com certeza, todas as formas de amor. Então, a gente, para ser claro, né, tem a questão do poliamor também, que hoje é uma tendência aí, que já era uma coisa. Essas coisas que são tendências hoje, gênero, poliamor, o tema da pedofilia, aborto, todas essas coisas já são discutidas há décadas e décadas, planejadas há muitos anos, e que só estão em voga hoje porque os próprios ideólogos que começaram a maquinar isso querem que isso seja colocado em voga, porque eles já têm toda a estrutura armada deles, né? Então essa questão da pedofilia é um dos carros-chefes. Inclusive a Judith Butler, no livro dela aqui, nesse Problemas de Gênero, ela inclusive nesse livro ela fala muito da questão do tabu do incesto, né? Ela coloca o incesto como um tabu, né? Ou seja, o incesto deve ser algo que deve ser abolido, que deve ser tirado, assim como várias outras coisas, né? Eu dei o exemplo do banho de gênero, a questão do nome social, como eu estava falando, né, antes de cair, a questão do nome social. Então, quantas vezes me for necessário, eu posso trocar meu nome social. Aí a gente fica pensando, assim, de uma forma bem, vamos ser um pouco materialistas agora, né? Quanto de gasto o poder público vai ter para isso? Para poder ficar mudando o nome social de quem quer que seja na hora que lhe der na telha, né? Isso eu estou falando da questão mais materialista possível, não estou falando dos outros problemas, né?
Então tem essa questão do nome social, do banheiro de gênero. Nas universidades é só o que a gente ouve, essa questão de gênero hoje, né? O que mais está em voga. E o que mais a gente vê são pessoas gays, lésbicas e etc. defendendo a questão de gênero, como se fosse algo que fosse proteger elas. E as mulheres também defendendo a questão de gênero como se fosse algo que fosse proteger elas. Quando na verdade não é. Não tem como proteger. Porque para gênero não existe homem, não existe mulher, não existe gay, não existe lésbica, não existe transexual, não existe bissexual, não existe nada disso. Tudo isso são plataformas para que o gênero se consolide e a partir dessa consolidação do gênero no corpo social da sociedade ocidental se comece a mostrar o que de fato significa um gênero para as pessoas. É mais ou menos isso. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta aí? Não sei. Bom, nós estamos perto de encerrar. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, você deixa aí. Deixa aqui nos comentários. Se não, vamos dar por encerrado. Juventus, desde já, cara. Enquanto o pessoal vê se tem alguma pergunta, algum comentário. Agradeço por ter aceitado gentilmente o nosso convite. É um prazer. Nós estamos sempre de portas abertas aqui no nosso grupo. Venha mais vezes, com certeza. Com certeza. Que é um assunto que dá muito pano para manga, cara. Exatamente. Eu posso, se vocês quiserem, a gente pode estar discutindo até o mesmo tema outras vezes. Eu trago de outras formas, outras vertentes, né, explicando um pouco melhor. Tem uma pergunta ali, o Dias Ferreira vai fazer alguma pergunta. Opa, faça, Dias Ferreira. Então, eu posso trazer em outras vertentes, em outras perspectivas, e lembrando sempre que, como eu disse, né, é um tema atual. Cada vez mais no Congresso aparece isso, cada vez mais no direito aparece isso, na medicina aparece, na filosofia, na psicologia, em todos os locais, né? Qual é o outro livro que tu pode mostrar enquanto? Sim, posso. Ele fez a pergunta? Sim. O Dias Ferreira fez uma pergunta. Só se sabe de vereador ou político que tenha os olhos sobre essa questão. Aqui a nível municipal mesmo. Se tem algum... Sim. Se sabe de algum político que tenha... O vereador que tenha... Sim. Certo, vamos lá. Foi muito importante tocar nessa questão, que vou me lembrar de um fato aqui que foi o grande divisor de águas para que eu começasse a estudar sobre esse tema. Como eu falava anteriormente, eu comecei esse estudo de gênero na época da discussão do gênero no Plano Nacional de Educação em 2014. Depois do Plano Nacional de Educação, que não passou gênero, se lançou os planos estaduais e municipais de educação. E quando eles vieram do executivo, vieram todos enxertados de ideologia de gênero, né? Cheio de gênero. Sabemos que... O Alexandre até comentou aqui, sabemos que tentaram passar essa putaria nas câmaras municipais quando perderam lá no Congresso. Exatamente. É o que eu estava falando agora, né? Então eles não conseguiram no Plano Nacional de Educação, começaram no Plano Municipal e Estadual de Educação, enxertando ideologia de gênero dentro. Com isso, várias pessoas nas capitais, Brasil afora e em outros municípios se articularam para falar com os vereadores para que eles possam estar a par dessa situação, do que significa gênero, e para tirar o gênero dos planos de educação. Eu, na época, em 2015, fui digamos assim, que puxei, né, as pessoas para poder a gente ir na Câmara de Vereadores falar sobre isso. O resultado foi, a imensa maioria, na verdade todos os vereadores não sabiam o que significava gênero, assim como os deputados estaduais também, que a gente foi na época, na Assembleia Legislativa, nenhum sabia, se espantou quando soube, mas assim como a grande maioria também não deu muita bola, achou que aquilo ali não era nada, é só uma palavrinha que não vai fazer mal a ninguém e que é doidice da nossa cabeça, né? E tiveram vereadores na época que nos apoiaram. Eu não sei se eu posso falar o nome, eu acho que pode, né? Eu acho que até figura pública. E eu acho que até é bom falar o nome, porque eu fiquei muito decepcionado com essa pessoa, não pessoalmente, mas por causa da questão de gênero. O vereador que mais nos apoiou, que mais pegou a linha de frente,
foi o vereador Ricardo Diniz, que era na época do PHS, que agora está, curiosamente, no PCdoB, né? Na época ele foi muito apoiador e tudo mais, inclusive ouvi muito, eu vivia muito lá na Câmara, né? na Câmara de Vereadores, e o que tem lá de corrupção é uma coisa horrível, assim, essa questão de quererem comprar o voto mesmo sobre a questão de gênero, e eu me perguntava e perguntava para eles qual é a necessidade de comprar voto. Eu acho que é uma compulsividade tão grande já deles de comprar voto, de corrupção, de dar dinheiro, de receber dinheiro, que eles fazem isso naturalmente. E eles queriam fazer isso com a questão de gênero. E eu discordei, eu falei, não tem necessidade disso. Primeiro porque isso é errado, para começar. E segundo, que é algo que todo mundo é contra. Para que vai fazer isso? Não tem necessidade. E aí esse vereador na época, ele foi bem aguerrido e tudo mais, a gente agradeceu até na época para ele. Outros vereadores, como o vereador José Joaquim, eu não me recordo agora de outros. Assim, os que mais tomaram a frente foi o Ricardo Diniz e o José Joaquim. Entretanto, o Ricardo Diniz fez essa baboseira aí, né? Primeiro ele passou para o PCdoB, que é um partido que apoia abertamente a ideologia de gênero. Passou para lá, nunca mais teve contato com a gente. Muitas promessas que ele fez não só de apoio, mas de transformar em lei essa questão da proibição da ideologia de gênero nos livros e tudo mais, não fez nada, né? No final das contas, traiu a nossa confiança, né? A gente depositou muita confiança nele, mas no final das contas ele acabou traindo a nossa confiança. E eu creio que para agora, né, para 2018, com certeza com essa onda de cada vez mais pessoas que se comprometem com os valores e com a moral e a ética, a verdadeira moral, né, contra a ideologia de gênero e contra essas outras aberrações que a gente vê aí Brasil afora, cada vez mais vem surgindo nomes para isso, né? Nas eleições de 2016 a gente teve um nome que eu acho que muitas pessoas conhecem, que é o do Nivaldo, né? Do Nivaldo Júnior, que se candidatou como vereador, ficou numa suplência, né? E eu não sei, não falei mais com ele, mas eu creio que agora em 2018 ele vai tentar alguma candidatura, eu creio. Mas se ele tentar, é um nome, né? Um nome aí pra gente poder conhecer as propostas e principalmente dar a nossa atenção para esse candidato. Mas o mais importante é eleger políticos agora, esse ano, que sejam ao menos neutros nessa questão, né? Porque existem muitos que já são apoiadores, né? Que são a favor da questão de gênero, né? Dos partidos que nós sabemos muito bem, né? Do PT, PCdoB, PSOL, PDT, muitos do PDT, não todos. Esses partidos todos, PV, tem pessoas que que apoiam a ideia de gênero, né? Então o mais importante é conhecer o candidato, ver a procedência do seu partido, ver se ele apoia esse tipo de coisa. Se ele apoiar, já descarta, né? Se não, já é um ponto positivo para ele, com certeza. Muito bem. Então, há alguma pergunta? Eu vi que o Melin acabou de entrar, Suelen. Abração, Suelen. Grande abraço, Melin. E aí, se vocês tiverem alguma questão a tratar, comentem aí sobre ideologia de gênero, sobre o que foi falado. Se não, nós daremos por encerrado a transmissão. Algo mais? Vamos ver se alguém tem alguma coisa, né? Tô me sentindo aqui o Aquiles, né? Há mais alguém? Exatamente. Mas, como a gente já falou, né? Quem quiser, se quiserem, né, dar oportunidade pra gente falar mais sobre esse tema mais na frente, falar um pouco mais sobre essa questão da prática da ideologia de gênero hoje, né? Como ela está acontecendo. A gente comentou um caso da Fallon Fox, da Tiffany, né, no vôlei. A gente pode comentar outros casos. Inclusive o meu irmão, né, o João Vitor, ele
ele faz medicina e a área dele, ele estuda muito essa questão de gênero na medicina. Pô, né? que legal. A questão, até que ponto a questão biológica influencia, até que ponto a questão social influencia e tudo mais. Muito interessante. Né? O Melian está pedindo 1 minuto para ele formular uma pergunta. Pode formular. Meia em 2018, Juvencio 2018. Média em 2018, sim. Juvencio, acho que não. Não. Eu gosto muito da veia política, inclusive. Sim. Gosto demais. Mas até agora ainda não surgiu nada assim concreto. Então eu prefiro ficar na minha. Prefiro ficar nos bastidores mesmo. Ficar só pensando, só maquinando. O mais importante é que as coisas boas sejam... voltem a ser protegidas, né, pelo povo brasileiro. Então, Juvencio, há sempre uma galera que pede, né, recomendações de leitura, de pesquisa. Então, já adiantando, para depois não estar tendo que responder nos comentários, você poderia dar uma bibliografia? Com certeza. O que seria importante estudar para saber sobre gênero? Certo. Esse livro aqui, Gênero, Ferramenta de Desconstrução da Identidade, é um livro... foi lançado recentemente, há poucos anos, há uns 2 anos. É um livro essencial para entender a questão de gênero, né? Da editora Catequeses. Tem vários autores, juízes, psicólogos, sacerdotes, professores. Né? É um livro essencial para poder entender a questão histórica de gênero, a questão da prática do gênero, como o gênero influenciou nas organizações internacionais, tudo isso. Né? Vamos botar dinheiro nessa campanha. Alexandre é o cara da grana, né? É ele que tem grana, né? Vamos começar a pedir para ele. Então, esse livro aqui, ele é fantástico. Ele é o livro que, talvez para quem quer começar um estudo aprofundado sobre gênero, é muito importante. Só um pouco para trás, tu tá sumindo aí, não tá enquadrado. Sim. Perfeito. Isso, pronto. Certo? Então, é um livro essencial. Tem outros livros. Aqui no Brasil... já a gente lê a pergunta do Melian. Aqui no Brasil a gente tem livros assim explicando sobre o gênero mesmo profundamente. A gente tem basicamente 4 livros, né? Tem esse, tem um livro da editora Paulus sobre gênero. Se você pesquisar na internet, né, porque eu não me lembro agora o título exatamente, mas tem na editora Paulus. Tem um livro na editora Noesis, que é só sobre gênero e a questão do direito. O nome do livro é Ideologia de Gênero, só da editora Noesis, que tem a participação do Dr. Ives Gandra Martins, do Paulo Henrique Cremonese, de vários juristas, grandes juristas do Brasil. E o 4º livro, eu vou lembrar aqui, eu não estou lembrado. Não estou lembrado agora qual o 4º livro. Fala, não tem problema. Isso. E o livro a favor, né, do gênero, que, como a gente falou, é importante estudar o inimigo, é esse livro da Judith Butler, O Problemas de Gênero, da editora Civilização Brasileira. Né? Para entender o que ela pensa, é um livro muito difícil de ler, por causa dessa questão da linguagem. Ela utiliza uma linguagem muito, muito densa e difícil mesmo de ser entendido, até porque ela é professora de retórica, então ela usa disso para poder escrever o livro. Mas é essencial. Muito bom o livro. Tá, vamos ler aqui a pergunta do Melian. Vamos lá, Melian. Gostaria que o Melian Saad acabou de perguntar. Gostaria que o Juvencio comentasse sobre os casos recentes de crianças que têm sido levadas pelos pais a iniciar uma mudança de sexo, desde o comportamento até as cirurgias. Certo. E tem mais um. Ele vai acho que ele está digitando lá. Certo. Estão sobre os casos recentes de crianças que têm sido levadas pelos pais a iniciar uma mudança de sexo desde o comportamento até as cirurgias. Na verdade, isso passa muito isso é um fato, né? O que ele falou não é teoria da conspiração, como muitos acham. É um fato, acontece. Cada vez mais as crianças estão sendo levadas pelos próprios pais, porque os nossos pais, se nós formos pensar... Nossos pais são da década de 80, de 70, né, de 60, em que começou-se essa mudança da revolução sexual. Se as pessoas pegaram o começo da nossa transmissão, viu que quando eu fui falar das contribuições para a perspectiva de gênero, começou ali na década de 60, de 70. Né? Então,
tudo isso começou a ser colocado nas escolas, nas universidades, esse pensamento, mesmo que de forma bem sutil, na década de 60, 70 e 80. Faça amor, não faça guerra. Exatamente. Daí começam esses lemas, né? A questão do droga, sexo e rock and roll. Todos esses lemas vêm para essa questão da libertinagem, de uma liberalização de todo aquele comportamento que é dado como antiquado, né? A partir disso, os pais começaram a ter essa mentalidade e começaram a ver a questão do sexo meramente como uma construção social, né? Vamos lá. Bom, acho que o Mé fez uma pergunta aqui que tu já comentou no início do programa. Mé, tu pode voltar ao programa quando terminar, mas o Juvencio vai dar um breve comentário. De onde vem a ideologia de gênero? Existe alguém interessado nisso? Esse interesse é legítimo? Crença real mesmo? Eles acreditam mesmo nisso? Ou interesse é outro? Existe tentativa de controle pela engenharia social? E qual é o objetivo disso? Pega a tua fogueira. Pega a tua fogueira. Real, verdade. Complicado, né? Mas vamos lá. Primeiro, assim, deixa só uma pergunta, que aí eu vou... Opa, deixa só uma pergunta. Foi mal. Deixa ficar lembrando. Isso. Primeiro que essa questão de gênero, como eu falei, ela tem várias correntes, né? Ela tem várias vertentes. Então, é muito difícil eu poder te dar respostas precisas acerca da questão de gênero. É um fato. Mas tratando da corrente que nós estamos estudando, colocando aqui, que é a predominante, vamos começar aqui na ordem da pergunta, né? De onde vem a ideologia de gênero? A ideologia de gênero vem principalmente dos estudiosos do feminismo radical, né? Feminismo radical, sociólogos, revolucionários, revisionismo marxista, como eu falei, da escola de Frankfurt, e os psicólogos também revolucionários, principalmente o Dr. John Money, né? Toda essa escola, todos esses pensadores foram reunidos principalmente nessa pessoa, Judith Butler, né? Que ela pode ser enquadrada no feminismo, pode ser enquadrada porque o pensamento dela é bem à frente do feminismo, né? Revolucionariamente falando, é bem à frente do feminismo. Então, se for responder a pergunta, de onde vem a ideologia de gênero, basicamente, a ideologia de gênero tal qual a gente conhece, formulada dessa forma que a gente conhece, vem do feminismo radical. Atualmente, a partir da década de 90 para cá, né? É a ideologia de gênero. Existe alguém interessado nisso? Existe, sim, com certeza. Primeiro que, espiritualmente falando, né, a nossa batalha não é contra os seres de carne, mas contra os espíritos, né? Então, assim, o primeiro interessado nisso são os espíritos ruins, o demônio, o mal, né? Que o mal prevaleça, né? Esse é o primeiro interessado. Os interessados secundários são esses próprios ideólogos de gênero, né? Judith Butler e outras que também têm estudos nessa área. E hoje, nos últimos anos, nas últimas décadas, os principais financiadores, os grandes metacapitalistas, né, das fundações internacionais, né? Eles são os verdadeiros interessados nisso tudo. Eles compraram essa ideia, né, uma ideia de mudança, de revolução da sociedade. Eles compraram e falaram, não, isso é interessante, é legal. Nós queremos também mudar a sociedade. Exatamente. Voltamos, tivemos uma pequena queda, mas prossiga, Juvencio. Certo. Então, o interessado hoje, atualmente, vamos dizer assim, quais são os interessados mesmo? Né? São os grandes metacapitalistas do sistema de grandes fundações, das fundações internacionais. É um fato, né? Os que aplicam, a professora lá que dá aula de gênero, a secretária municipal do município de Turiaçu, que fala questão de gênero, são só marionetes. São só pessoas que, às vezes até numa boa vontade, alguns até numa boa vontade, achando que gênero defende mulheres e minorias sexuais,
falam sobre gênero apoiando. Mas eles são apenas marionetes nas mãos dessa grande engenharia social chamada fundações internacionais, né? Leia-se Rockefeller, George Soros, Rothschilds. Exatamente. E toda a família Clinton. Toda essa corja aí é a grande apoiadora. Porque se não tiver dinheiro, não sai nada. E qual é o interesse deles nisso, o Juvencio? É como o Ben perguntou, é um interesse real? Eles creem nisso como algo positivo, algo real? Ou eles têm um interesse macabro? Não, eles não creem nisso por uma questão muito simples. O próprio professor Olavo de Carvalho fala muito isso, né? Que se você for pegar essas famílias, né? Eles têm o quê? Tudo que eles abominam, eles fazem na família deles, porque eles sabem que é o que dá certo. Ou seja, eles pregam que se tenham poucos filhos. Aí quando vai se ver, eles têm 10, 15, 20 filhos. Eles pregam casamento homoafetivo, isso e aquilo. Na hora, a união sempre é de um homem e uma mulher, porque eles sabem que só isso gera filhos, só isso que vai continuar a família deles, né? Eles têm toda uma hierarquia, tem toda uma dinastia, né? Em relação a essas famílias, grandes famílias de metacapitalistas. Então, no final das contas, eles não creem nisso. Assim como a própria Judith Butler fala, ela nos estudos dela, ela fala, olha, a gente sabe que isso não é exatamente o que corresponde à realidade dos fatos, né? Se bem que ela não crê muito na realidade, ela não crê em nada essencial, não crê em nada fixo, né? Mas ela fala assim, o que é que ela diz? A gente sabe que isso não vai dar certo, que isso é uma loucura, que isso não dá certo. Mas o que a gente quer, até aqui o nome do título, é a subversão. Nós queremos subverter, nós queremos destruir. Se o resultado vai ser bom pra gente, vai ser ruim, se vai voltar tudo de novo, não interessa. O que interessa é que nós temos que subverter, né? Aí ele falou o quê? Que mais? Com qual objetivo? Existe alguma tentativa de controle por engenharia social? Exatamente. É o controle, é a engenharia social, é a mudança da sociedade, é acabar com toda a estrutura da sociedade. Ah, mas por que mudar a estrutura da sociedade? O que eles vão ganhar com isso? O que eles vão ganhar? Poder. Só isso. Se eles destruírem a sociedade, eles vão ganhar poder. E é o que eles estão buscando. E é o que eles conseguem. Né? Os metacapitalistas estão aí divulgando suas ideias, suas ideologias e tudo mais, e estão com poder. É muito mais fácil controlar uma sociedade desestruturada. Desestruturada. Leis desestruturadas, família, tudo. Exatamente. Né? E quando eles desestruturam, isso aí é uma lei básica, né? Quando eles desestruturam, em qualquer lugar, quando você desestrutura algo, vem sempre um salvador da pátria para falar, eu vou consertar tudo. Exatamente. E é o que eles querem. Então eles destroem, ninguém vê que eles destroem, e aí eles chegam para falar, gente, calma que agora eu vou resolver tudo. Quando uma sociedade, uma cultura perde seus valores, ela aceita valores vindo de fora, né? Com certeza. A ONU é prova disso, né? A ONU dita regra, caga regra nesses países desestabilizados e desestruturados por essas ideologias. Exatamente. Inclusive, quando nessa questão de gênero, fez me lembrar uma coisa, não tem muito a ver, mas os países que tradicionalmente sempre defenderam a família e a vida e sempre foram contra o gênero, né, são os países mais subdesenvolvidos, né? O continente da África, da Ásia, o Vaticano, logicamente Santa Sé, né? E muitas vezes essas organizações internacionais, o que elas fazem? Ou vocês apoiam as nossas iniciativas, ou a gente tira dinheiro de vocês. Ou a gente não vai financiar isso, não vai financiar aquilo e tudo mais. Ou seja, pressiona eles a partir da grana que eles têm para poder prevalecer a sua ideologia. Ou seja, sem dinheiro, para eles, nada vai andar. E por isso que eles conquistaram as grandes fundações, os grandes metacapitalistas, para que a partir deles viesse todo o financiamento para a sua ideologia, né? Então, por isso que a gente tem várias universidades com cadeiras sobre gênero, a gente tem várias especializações hoje sobre gênero. Em todo lugar que você vê,
você tem algo sobre gênero. Cursos grátis sobre gênero. Nas escolas, o que mais tem é palestra agora sobre gênero e identidade sexual. Sem falar no Beautiful People, a mídia. A mass media, né, como diz o Olavo. A grande mídia é totalmente apoiadora disso e é justamente naquele discurso, né? O que é gênero? Gênero é apoiar os homossexuais, é apoiar as lésbicas, é apoiar as mulheres. Agora eles estão falando só das mulheres, né? Estão começando agora a colocar os homossexuais, né? E a partir disso vai introduzindo todo tipo de promiscuidade, né? Vide as novelas da Globo, né? Isso aí eu acho que já está bem claro para todo mundo, inclusive naquele seriado Malhação, né? da Globo. Atualmente eles estão, não sei se já, porque eu não assisto, né? Quando eu soube da notícia, quando eu vi, eu nem quis olhar para poder, algo totalmente sem noção. Os meninos começando a andar de saia, os meninos lá do colégio lá deles andando de saia, né? E aí qual é a desculpa deles sempre? É que a novela trata a realidade, né? Sempre é esse discurso, que tem isso na novela porque isso retrata a vida real. Tá? Quando a gente sabe que no final das contas a novela é só mais um caminho para a reengenharia social, para uma engenharia social, na verdade, né? Tem vários estudos de que foram colocados as televisões nos interiores mais afastados dos centros, né? E naquele local em que tinha aquela televisão, aquele povoado ali começou a ser influenciado de tal maneira de que quando na novela começava a passar divórcio, aumentava o número de divórcios na cidade. Quando começou a aparecer outro tipo de comportamento, aborto, começou a explodir o número de abortos. Ou seja, a gente sabe muito bem que a novela não tem nada a ver com retratar a vida real. Que é moldar a realidade. Moldar a sociedade. Moldar a sociedade. Porque como é que vai subsistir uma novela sem dinheiro? E da onde sai esse dinheiro? Da Rede Globo. A Rede Globo a gente sabe que não é nenhuma quitandinha por aí, não. É um império, como falam, é um império, né? E o dinheiro da Globo vem também dos grandes financiadores, dos grandes metacapitalistas do mundo. A propósito, vejam o documentário Para Além do Cidadão Kane, sobre a Rede Globo, o império da Rede Globo. Para Além do Cidadão Kane. Procurem no Google. Exatamente. Então, as novelas nada mais são do que projeto de engenharia social. É bom que todos estejam atentos a isso, né? E não vão dar aquela desculpa de eu vou assistir novela mesmo assim porque eu já estou vacinado contra isso. Eu sei que tudo que eu vou assistir... Porque a nossa mente sempre é influenciada. Querendo ou não, sempre é influenciada, né? E, inclusive, a partir disso, puxando o gancho para a questão de gênero, se me deixar que eu vou falar 10 horas. Aqui. Só uma indicação de leitura, tu falaste que a gente é influenciado, nosso corpo, pelos sentidos, tudo que aparece na televisão é para te influenciar. Seja comprar um produto, seja ter um certo tipo de reação, tudo é para te influenciar. E leia o livro, eu esqueci o nome do autor do livro, mas Você Não É Tão Esperto Quanto Pensa. Se alguém tem o nome do autor, digite aí nos comentários para facilitar para a galera buscar. Mas é só jogar no Google. Você não é tão esperto quanto pensa. Você vai ver que a todo tempo nós somos influenciados por tudo. Desde cores, sons, tudo nos influencia. Exatamente. E a TV sabe disso. Quem produz uma novela sabe disso. Exatamente. Então, como eu ia dizendo, né, a questão da engenharia social das novelas, dos programas, de todo esse arcabouço, por mais que a gente fale, não, mas eu já sei e tudo mais, eu não vou me deixar influenciar, mas a gente pega esse comportamento. Isso é um fato. Aí o que esse povo de gênero faz? Pega coisas que são fato, mostra para as pessoas, tá vendo? Isso aqui é verdade. Aí as pessoas, é verdade. Aí elas começam a colocar a ideologia delas apoiadas nisso aqui, nessa verdade. Então aí as pessoas vão acreditando na ideologia porque estão olhando isso aqui como verdade. Acaba acreditando no compra gato por lebre. Exatamente. É como se eu falasse assim,
Michael, tu saiu de casa às 9 da noite? Aí tu vai falar, não saí. Eu, vem cá, mas eu não te olhei na rua tal horário? Olhou. Tu não foi comprar pão de manhã? Fui. Tal, não sei o que. Aí a pessoa vai escutar, pô, ele tá falando tudo verdade. Então ele de fato saiu e o Michael tá mentindo pra gente. Então eles fazem esse tipo de jogada, né? E a Butler, ela não faz diferente. Como é que ela fala da questão de gênero? Quando eu falei que existem tantos gêneros quantas pessoas existem no mundo, né? Ela fala justamente por causa disso. Porque ela fala assim, se eu olho esse livro, eu estou aprendendo alguma coisa desse livro. Posso não ler nada e tal, mas o simples fato de eu olhar, eu estou aprendendo alguma coisa dele. Isso já forma o meu gênero. Porque gênero não envolve, como eu falei, não só a identidade sexual, mas tudo. Tudo que tu é. Tudo que eu sou. Chega a ti. Tudo que chega a mim. Então, eu olho esse celular, eu olho pra ti, eu olho pro copo, eu estou modificando meu gênero o tempo todo. Eu estou... Já sou um gênero diferente do que quando eu estava olhando esse livro. Tá entendendo? Então, é mais ou menos esse tipo de pensamento que ela coloca. Inclusive, quando eu falo de que a Butler e a ideia de gênero é contra a questão da pessoa humana, é porque o que ela diz que é gênero. É importante que as pessoas entendam isso, né? Gênero é uma performatividade de discursos. Ou seja, eu não sou eu materialmente, eu não existo materialmente. Eu sou uma construção de discursos que se repete de tal forma e de uma rapidez tão grande que forma a ideia de que eu sou um ser humano. É como uma Matrix. Né? Então, as repetições de pessoas falando de mim, falando sobre mim, falando comigo e eu acreditando em mim, me faz enquanto ser humano. Ou seja, para ela não existe nenhum próprio ser humano enquanto tal, enquanto material. Existe construção de discurso. Entendeu? Então, para gênero, não existe nada que seja absoluto, nada que seja físico, palpável, material, fixo, não. Essencialista, não. Tudo é discurso, tudo é maleável, tudo pode ser modificado. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. A gente deu vários exemplos. Na questão da sexualidade, na questão da idade, né? Na questão da idade, todo tipo de coisa. Todo tipo de coisa. Vamos colocar um outro exemplo aqui muito, muito besta, né? Muito, muito esdrúxulo, mas é pra gente entender a gravidade. Vamos supor que tá tendo uma festa e nessa festa vamos fazer de conta que o tema da festa é Festa dos Médicos. Só entra quem tem CRM, quem tem a inscrição no Conselho Regional de Medicina. Eu chego lá e aí o cara me barra, cadê sua CRM? Eu não tenho. Mas você não é... Você é médico? Não, não sou médico. Você é o quê? Sou advogado. Eu só tenho OAB aqui. Aí, então você não pode entrar. Mas quem disse que eu não posso entrar? Mas você precisa da CRM para entrar. Não, mas eu quero ser médico agora. Eu não posso ser médico. O simples fato de eu não ter um diploma, não ter uma CRM, não me faz ser médico. O simples fato de não ter cromossomos masculinos não me faz um homem. Levando às últimas consequências. É isso. Tá entendendo? Então, assim, gênero vem para destruir tudo. E quando eu dou esses exemplos, não são exemplos de teoria da conspiração, porque há 2 anos atrás eu dava exemplo dessa questão dos esportes e todo mundo falava que era teoria da conspiração. E está acontecendo agora. Né? Como a gente já falou, da Tiffany, que é a primeira trans na Superliga, da Fallon Fox no MMA, está acontecendo agora. E antes era teoria da conspiração. Né? Então, tudo isso é uma coisa já planejada, já arquitetada, há muitas décadas, e que, com o financiamento dessas grandes fundações, só tende a aumentar. Só tende a aumentar cada vez mais. Né? E é por isso que é importante a conscientização de todo mundo que está aqui, saber o que está se estudando, ler cada vez mais sobre gênero, estudar cada vez mais sobre gênero, fazer mais podcasts sobre gênero,
né? Com certeza vão vir. Lives sobre gênero. Lives sobre gênero, né? Para que as pessoas realmente entendam o que está acontecendo, o que significa essa palavra que está mudando e cada vez mais vai mudar a nossa sociedade. Bom, Juvencio, cara, é pano pra manga demais. É pano pra manga. Bom, creio que chegamos ao fim da transmissão. Estamos com o horário já um pouco avançado. Nós, para quem caiu de paraquedas aqui, nós iniciamos um podcast, como de costume, o podcast Carcarás. Infelizmente, com algum problema técnico, nós acabamos, que eu ainda não sei muito bem qual, nós acabamos mudando aqui para uma live no Facebook. Então, quando a gente fala desses temas, né, costuma cair a internet, costuma acontecer problema do nada. É sempre assim, né? Sempre isso. Mas Deus é bom, né, cara? Com certeza. E conseguimos concluir o nosso programa de hoje, muito bem concluído, muito bem abordado pelo meu amigo Juvencio. E já está aqui o convite. Volte mais vezes, que tem muita coisa para ser dita ainda, cara. Com certeza, com certeza. Venho com o maior prazer. Podem convidar que eu estou de braços abertos. Bom, nós agradecemos a todas as pessoas que perguntaram, todas as pessoas que participaram conosco, as que nos assistiram ao vivo, você que está nos assistindo agora, após a gravação, que vai ficar aqui eternamente, né? Sim. Enquanto for livre a internet no Brasil, estamos aí. E você nos ajude compartilhando este link no grupo de seus amigos da faculdade, no grupo da turma, ou aí mesmo no seu perfil do Facebook. Nos dê essa força que nós precisamos disso. É um assunto que deve ser levado ao público. Não adianta você ficar apenas trancado em casa, assistindo. Beleza, é legal para você, é legal. Mas faça também uma parte solidária e leve para alguém que não conhece. Às vezes você não encontra palavras, né? Não sabe muito bem, então tá aí. O Juvencio explicou perfeitamente para nós, com referências, com base, com argumentos. Leve esse vídeo chegar àquela pessoa chata que acredita que gênero não deve ser discutido por ninguém da direita, ou que não é nada disso que o pessoal conservador fala por aí. E infelizmente cara. É essa ação diabólica e demoníaca de destruir o ser humano. Simplesmente isso. Destruição total da própria ideia de ser humano, da noção de humanidade. É importante sempre que a gente bata nessa tecla, né? Gênero é destruição do ser humano, né? Às vezes as próprias pessoas que são contra o gênero, que são conservadoras e tudo mais, elas dizem, gênero é para destruição da família. De fato é para destruição da família, é um dos pontos principais, mas no final das contas é a destruição do ser humano. Esse é o principal intento da ideologia de gênero, do gênero, né? É a destruição do ser humano. Se as pessoas tiverem isso em mente, com certeza essa ideologia não vai prosperar. Bom, então tá aí. Nunca esqueça disso. Bom, eu sou o Micael Amorim, falei com o Juvencio, quero mandar um abraço muito especial para todo o Grupo Carcarás, em especial para minha madrinha do coração, Aline Xavier, que sempre nos ajuda aqui no programa, em todo o andamento do programa, com som, sobretudo, na divulgação do link, que a gente fica aqui ocupado, ela acaba fazendo esse papel aí de 100 pessoas. Juvencio, tu também é diretor, coordenador, né, do vocal Escola Cantoro Vox Angelis. Para terminar, tem algum aviso, alguma programação? Pois é, o nosso coral, ele é um coral que começou a existir a partir da associação Ad Maiorem Dei Glória, é uma associação católica, né, que promove a missa na forma extraordinária do rito romano. A missa na forma extraordinária é conhecida como missa tridentina, que é a missa em latim. Nós fazemos esses cantos em latim e também em português. E temos mas serviços em missas, né, em casamentos também. E o nosso próximo serviço será no dia 21 de janeiro, às 10 horas na igreja de São Francisco, em comemoração aos 6 anos da associação, né? E vai vir um padre de fora, o Padre Jorge, que é do Rio de Janeiro. Ele vai vir para celebrar essa missa solene com todos nós. E o coral está se preparando, ensaiando pra caramba. Inclusive quero mandar um beijo para todo mundo aí do nosso coral. A Mariana, a Jéssica, a Juliana, a Lorena, Felipe, enfim, Pablo, Marquinhos, todo mundo. E é isso, né? A gente vai cantar nessa missa dia 21, às 10 horas na Igreja de São Francisco. Está todo mundo convidado se quiser assistir essa missa, que é uma missa
para muitos diferente, né? Que a gente não vê muito nas paróquias, mas que é um grande tesouro aí da igreja, da tradição da igreja, nos ensina muita coisa, e o coral vai estar lá para tentar abrilhantar um pouco, como dizem, né, as missas, e não vai ser diferente com essa missa. Então tá feito o convite aí para todo mundo. Muito bem, não perca, vemos vocês por lá. Bom, creio que é isso, está consumado. Terminaremos como começamos, invocando a Nossa Senhora para nos dar a proteção necessária para enfrentar essa avalanche demoníaca que infelizmente assola o nosso país. Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietreutina. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.